Lucas, conta pra gente como é que surgiu a Algatec, qual que foi a ideia, como que tudo isso aconteceu? A Algatec começou em 2022. Eu sou engenheiro de agricultura, meu sócio é agrônomo, e a gente começou a entender que a alga era uma ferramenta muito potente, tanto de absorção de nutrientes como para transferência desses nutrientes. A alga é uma ótima fixadora de carbono, ela acumula potássio, ela acumula uma série de compostos que podem ser utilizados para a produção tanto de alimentação, como ela já é usada fora do Brasil, mas também para os biofertilizantes, né, que tem sido o foco do nosso desenvolvimento de empresa. Então, o produto é a transformação da alga em fertilizante. Exato. A gente faz uma etapa anterior ao fertilizante. A gente captura, a gente produz a alga, processa essa alga, né, no sistema de cultivo, leva para a planta processadora e faz o beneficiamento disso, separando o líquido do sólido. O líquido, que é o que a gente chama de extrato de alga, a gente faz uma extração mecânica, ou seja, sem adição de químicos. Então a gente faz um produto, entre muitas aspas, extra virgem. A gente consegue aí um produto de uma qualidade fisiológica muito superior aos extratos que vêm de fora do Brasil. E esse extrato é a base para ser utilizado para os fertilizantes, para os biofertilizantes, para esses. E esse cliente, que é a fábrica de fertilizante ou o produtor rural, ele usa isso na formulação dele, na composição do que ele vai usar na lavoura. Duas perguntas em uma. O que diferencia o biofertilizante do fertilizante natural e o que diferencia o biofertilizante da Algatec dos outros? A Algatec ainda não tem um biofertilizante. Biofertilizante, fertilizante orgânico, fertilizante natural são nomenclaturas do MAPA. Então, existe uma série de regulamentações que a gente teria que fazer para chegar em biofertilizante. Hoje o que a gente faz é um extrato de alga. Extrato de alga é isento de registro, a gente trabalha com esse extrato de alga tanto para o produtor final quanto para a fábrica de fertilizante, e esse extrato ele tem um potencial fisiológico, ele é muito menos nutricional, muito mais fisiológico, e ele está muito mais para um bioestimulante do que um biofertilizante, né? E aí a gente consegue, com o uso dessa ferramenta, juntamente com ferramentas nutricionais, uma performance diferenciada da planta. Que tipo de performance vocês já têm, que vocês conseguiram resultados? Hoje a gente já tem testes muito bem validados em milho. A gente teve uma performance excelente em sapezal, por exemplo, num milho que estava tendo um desafio de cigarrinha, a gente teve 11% a mais de produtividade. A gente já tem validações em melão, em soja, estamos validando em cana. Então todas essas culturas já têm uma performance 2, 3, 5, 10% a mais. Melão a gente conseguiu 31% a mais. Então a gente tem aí uma série de bons resultados somados, e óbvio, isso não é a bala de prata, a gente tem que trabalhar com todos os outros manejos, mas a gente consegue incrementar produtividade usando a fisiologia da alga. Pensa que essa alga é uma alga que no verão cresce 6% ao dia, então a maquinaria fisiológica dela é muito grande, muito eficiente para crescimento, para produção. Então a gente consegue, transportando essa maquinaria fisiológica para a planta, conseguir uma performance diferenciada. Você comentou sobre o extrato importado e o Algatec. Qual que é a diferença entre eles? As algas são totalmente diferentes, né? Hoje o principal extrato trazido para o Brasil é a Ascophyllum nodosum. Ela é uma alga parda, de um clima frio, de extração. Ela é extraída e ela passa por uma hidrólise, né? Esse processo aumenta a solubilidade dos nutrientes ali presentes. Então a gente consegue, com esse processo, eles conseguem com esse processo disponibilizar mais carbono, mais potássio. Então eles têm um efeito nutricional maior. Mas por conta desse processo de hidrólise, você tem um efeito fisiológico menor. Os fitohormônios, os polissacarídeos, os aminoácidos ficam degradados, então o efeito fisiológico fica prejudicado.
Então, são ferramentas diferentes por processos diferentes e por composições iniciais diferentes. A nossa alga é uma alga vermelha. As principais algas, laminária, ascophyllum, são todas algas pardas, né? E quase todas de extração, né? A nossa é uma alga de cultivo, ou seja, a gente gera crédito de carbono, eles são carbono negativo, eles emitem carbono. Como se fosse, então, você está reflorestando, né? Madeira de reflorestamento seria algo similar para algas. Seria mais a nossa alga seria mais um hortifruti pela velocidade do cultivo dela. Perfeito. A gente está falando aí de 30 a 70, 80 dias, dependendo da época do ano, né? Verão e inverno a gente tem uma sazonalidade, mas ela tem um ciclo de produção muito rápido. Então a gente está mais para um hortifruti do que para uma madeira de lei. As algas, elas fecham o ciclo dos nutrientes, né? A gente, quando pensa na fisiologia quando a gente pensa na cadeia do nutriente, fosfato, vem de uma mina no Marrocos ou na Rússia, potássio, e assim, por assim vai, nitrogênio, é produzido na Europa. A gente tem esse nutriente vindo para o Brasil e a gente acha que acabou aqui, mas em última instância ele chiviou e foi para o mar, né? Então a gente tem as algas como, entre muitas aspas, uma mineradora no mar. A gente consegue capturar de volta esse nutriente e mandar de volta para a lavoura. Eu consigo fixar o carbono, eu consigo fixar o potássio, eu consigo fixar o nitrogênio e distribuir isso de volta para as lavouras, sendo uma ferramenta de economia circular, onde eu consigo colocar de volta na planta o nutriente que ela, ciclos passados, lixiviou.